aqui é o Marcelo Roque. Vamos para mais uma história. Bom, eu pergunto para vocês, meus amigos. Imagine vocês se colocar nessa posição. Sair de uma das maiores bandas da história do rock. Você presenciar a gravação dos maiores discos dessa banda. Aí começar a ser convocado para produzir álbuns. No meio desse inteirinho, a banda implode, porém a sua antiga banda consegue uma nova formação e você fica incumbido de fazer um projeto ambicioso que era para um dos seus colegas de banda. Acaba pegando esse projeto para você, e esse projeto traz um dos maiores nomes, um dos maiores vocalistas da história do rock. A história aconteceu com Roger Glover, baixista do Deep Purple. Mentira! Que história é essa? Butterfly Ball and Grasshopper Feast, que é simplesmente a obra-prima de Roger Glover. Eu diria que essa obra realmente separa os homens dos meninos. É a verdade, não minto. Mesmo sendo uma história infantil. Que tem coragem. Como isso? Vou contar depois da vinheta. Então vamos lá, Vamos falar um pouquinho sobre o Butterfly Ball and Grasshopper Feast. É uma obra literária, feita pelo poeta inglês William Roscoe em 1802. Nessa história conta a celebração da passagem, da lagartinha em uma borboleta. Olha que bonitinho. Junto ao seu amigo Gafanhoto, um grande festanceiro, um músico, que ele toca como se fosse um menestrel durante os seus passeios pela floresta, e ele resolve, junto com esse baile, fazer um banquete para celebrar essa nova fase da borboleta. Então, vários insetos e pequenos animais são convidados para essa festa. Estou contando bem por cima, mas é um poema de William Roscoe, bem infantil mesmo. E na Inglaterra ele é considerado muito para pais contarem para seus filhos antes de dormir, etc. Então vamos falar um pouquinho sobre William Roscoe. William Roscoe, que ele nasceu em 1753 e faleceu em 1831, foi, além de um poeta, escritor, ele foi também advogado, historiador, botânico. Isso, botânico, olha aí. Só para você ver, ele falando sobre bichinhos da floresta, etc. Ele devia ter um pezinho na botânica para saber as coisas, criar uma fábula bonita. Porém, já mudando totalmente, também ele foi banqueiro e foi membro do Parlamento Britânico. Ele é oriundo de Liverpool. Olha que coincidência, né? Liverpool, né? Que bacana. Ele também foi um dos primeiros abolicionistas da Inglaterra. Então, olha que bacana. O Roscoe, ele lutou para principalmente o fim da escravidão, E lutou com muita coragem, Eu estava lendo algumas matérias, é muito bom pesquisar sobre ele, que ele esteve à frente lá no parlamento sempre com essas pautas de liberdade e igualdade aos negros, e ele era muito perseguido por causa disso, Só em 1973, olha que salto temporal gigantesco, graças a uma adaptação do ilustrador britânico Alan Aldridge, nada a ver com o Toby Aldridge,
Alan Aldridge, que nasceu em 1938 e faleceu não faz muito tempo, 2017. Aldridge já é conhecido por suas capas de discos, ele tem ótimas capas de discos. Uma delas é a capa do disco do The Who, né, que é a Quick One. Ele tem também, ele fez um livro de ilustrações fantástico chamado The Beatles Illustrated Lyrics, que é um livro onde aparece as canções dos Beatles e várias ilustrações, colocando, e ele tem um estilo bem psicodélico. Ele tem outros trabalhos muito fantásticos, como a ilustração The Penguin of Book of Comics. The Penguin Book of Comics. Acho que é isso. A capa eu vou mostrar aí, vai aparecer, é mais ou menos uma coletânea também que fala sobre vários super-heróis, né? Logo de frente você já vê o Super-Homem, né? Ele fez também aquela famosa ilustração escrito Revolution, né? Também em homenagem aos Beatles, do qual ele era muito fã, né? E ele tem diversas obras assim fantásticas. Seu estilo de trabalho é muito feito em estilo psicodélico, com o uso do aerografismo. E quando ele aceitou o projeto, abraçou esse projeto depois que ele viu uma entrevista do cartunista político e humorista John Tenniel, né, que desafiou o criador, ninguém menos que o criador de Alice no País das Maravilhas, o lendário Lewis Carroll, que era impossível desenhar uma vespa com peruca. Junto com isso, ele, para se situar melhor no poema e o poema ter uma versão estendida, e para isso apareceu o nome do escritor William Plomer, né? William Plomer, que viveu entre 1903 e 1973. O romancista, poeta, escritor, ele era sul-africano e também ele era conhecido como Robert Pagan, ou Pagan, né? Ele escreveu diversos livretos para o músico Benjamin Britten, né? E o Plomer também, ele colocou mais narrativa no poema de Roscoe. Ele colocou bastidores antes da grande festa. Então aparece a preparação dos personagens para a festa, direcionado mais, tendo um direcionamento mais completo, você conhecendo cada personagemzinho que ia aparecer. O livro foi fantástico, foi um sucesso tremendo na Inglaterra e chamou a atenção de muitas empresas que queriam transformá-la numa obra animada para o Natal de 73, né? E numa dessas chamaram o nosso querido e fantástico tecladista Jon Lord, o tecladista do Deep Purple. Jon Lord, na hora, ele já pensou para a produção do disco no seu colega de banda, Roger Glover, né? Em 71 eles tinham gravado o Fireball. Roger Glover já tinha já colocado seus pés para sentir a temperatura da água nessa aventura de fazer produções. O próprio Jon Lord, ele já tinha meio que uma experiência, né, pois ele já tinha lançado junto com o Deep Purple este álbum, que é o Concert for Group and Orchestra, né, o álbum gravado no Royal Albert Hall ao vivo, né,
ele ficou chamado Concert for Group and Orchestra, mas o pessoal fala também que é Deep Purple, The Royal Philharmonic Orchestra, conducted by Malcolm Arnold, né? Esse disco que é fantástico, é um disco muito gostoso de se ouvir. Lógico que o fã mais xiita do Deep Purple vai causar algumas estranhezas, né? Como, por exemplo, ele não é um disco realmente pesado, ele é um concerto mesmo de orquestra, né? Tem como um dos grandes mestres de cerimônia, o Deep Purple. E a obra todinha foi feita pelo Jon Lord, né? Jon Lord ainda em 71 fez mais uma aventura, e dessa vez solo, não como o Deep Purple, que é o Gemini Suite, né? E aí ele conhece também uma outra pessoa que vai aparecer, guardem esse nome, vai cair na prova, é o Tony Ashton, né, que era vocalista da banda Ashton, Dyke e Gardner, né? Logo eu vou te falar onde ele se encaixou nessa história. Também esse álbum foi conduzido também por Malcolm Arnold e acompanhado pela Royal London Symphony Orchestra. E como eu falei, né, o livro foi feito em 73. Aliás, um dos últimos trabalhos também do William Plomer, né, que ele faleceu naquela mesma época, né, ele não chegou nem a ver a obra dele como literária ser lançada, né? Então pouco ele imagina que se tornou um dos grandes discos da história do rock. Vamos para o ano de 73 saber como é que estava a situação da banda de plantão, no caso, o Deep Purple. Deep Purple, ele estava num auge. Era óbvio que porque o Deep Purple estava colhendo os louros desse disco. O Machine Head dispensa apresentações, é simplesmente o disco mais famoso do Deep Purple. E olha que o Deep Purple tem discos bons e famosos. E também pelo sucesso do seu disco ao vivo subsequente, que é o Made in Japan, né? Então, quer dizer, esses dois discos foram o suficiente para que eles recebessem esse convite para fazer a trilha sonora de uma animação que estava sendo até combinada, não lembro agora se pela Filmation ou se é pela OPA. Enfim, era uma das grandes empresas, pode ser também aquela que era do Popeye. Enfim, eu só sei que não era a Disney. Mas, nesse período, acontece o que ninguém esperava. Nem mesmo eles, que estavam nesses trabalhos aí já, né? O Jon Lord já estava preparando mais um álbum solo chamado Windows. E, obviamente, com sucesso, a EMI, que era a gravadora Major, né, começou a cobrar do Deep Purple um novo Machine Head. Porém, eles acabaram fazendo Who Do You Think We Are? Um disco maravilhoso que tem Red Bat Blue, Woman from Tokyo. É um disco muito bom, porém é um disco que é aquele disco que deu aquela surtada na banda. E o surto maior foi de ninguém menos que Ritchie Blackmore, o queridíssimo destruidor de palcos, né? Como vocês viram no vídeo passado. É o talentosíssimo guitarrista do Deep Purple, embora também geniosíssimo também. Blackmore bateu o pé e começou a ter suas diferenças criativas com o vocalista Ian Gillan. No lançamento do Do Think We Are, ele fez uma pequena tour, né? E antes mesmo de chegar a 1974, ele saiu da banda. E como o Roger Glover era amigo do
Dylan desde da época do episódio 6, que era a sua banda antes do Deep Purple, tanto que foi nessa banda que eles dois foram descobertos, ele decidiu que também iria sair do Deep Purple. Aí não teve jeito, né? Aí já os dois músicos pediu que saiu fora e ficaram assim, sem saber o que fazer. É aquele negócio de terminamos, legal. E agora? E agora o que? O Lord, né, vendo que o Glover ele iria ficar na produção, ele já pegou e tirou o nome dele como principal criador, como o Butterfly Ball poderia se tornar até um álbum solo dele. Ele pegou e passou, não, o projeto é seu, o Roger Glover falou, é isso aí, cara, vai lá, faz tudo, você tem total liberdade, eu tô fora, só tô como na retaguarda aqui para dar uma ajuda do que você precisar, mas esse disco não é meu, esse disco agora é seu. O Glover, muito enciumado ainda, porque tipo, ele viu que ele não era mais um de Purple, mas ficou muito agradecido e chamou com carinho esse presente do Lord. Então ele começou a procurar músicos, compositores e tudo mais, né? E era a primeira vez que ele estaria fazendo uma produção sem ser encomendada por um artista. É uma coisa que estava vindo do zero, né, para ele. E se fosse falar que fosse uma encomenda de alguém, era mais justamente do Aldred e do Plummer, né? Enfim, na verdade o disco acabou se tornando um tributo ao Plummer, né, ao William Plummer. No dia 20 de setembro de 73, né, ele estava com 69 anos. Ele morreu aos braços do seu companheiro. Acabou sendo uma grande homenagem à vida de William Plummer. Roger Glover, né, todo mundo, não sei se as pessoas mais jovens que estão acostumados a ver ele como baixista do Deep Purple, ele voltou para o Deep Purple desde 1984, né, com o fantástico Perfect Strangers, mas ele ficou um bom tempo longe do Deep Purple, né? Logo que ele saiu do Deep Purple, o Purple lançou o Burn, né? E o Burn já é com a nova formação com o Glenn Hughes e o David Coverdale, o que causou um certo ciúme, né, do Roger Glover. Porque numa matéria da Billboard, né, apareceu que o Deep Purple era a maior banda de rock de até então. Só que a foto que foi colocada era justamente da nova formação. Essa matéria doeu um pouquinho no nosso querido herói, né, nosso baixista, mas ele já tinha um nome já pavimentado, já como produtor. E sua primeira produção foi com Pick Up Bone, né, do cantor folk Rupert Hine, de 1971. Coincidentemente, o cara ele estava no casting da Purple Records, gravadora do Deep Purple, né? Então, quer dizer, ele já estava, digamos assim, em casa. É um álbum fantástico, vale a pena ouvir, né? Esse disco, né, o Pick Up Bone, é o único disco que o Rupert Hine não produziu. Ele já tem ainda esse peso, porque depois desse disco, todos os discos do Rupert foram produzidos por ele. Ele virou um grande produtor, tanto que ele produziu o Rush, Tina Turner, o Bob Geldof, Thompson Twins, Stevie Nicks. Ele também produziu várias trilhas, algumas até James Bond, se eu não me engano. Ele montou duas bandas, que é a Tinderman e Quantum Jam. Sobre Rupert Hine, que ele é um músico muito bom. E esse primeiro disco é muito bom.
né? Eu já ouvi ele inteiro, tem no YouTube inteirinho. Vão lá que vocês vão gostar muito desse som, bem swingado, ao mesmo tempo folk, é legal. Uma coisa muito interessante que aconteceu ainda em 72 foi que o Roger Glover, junto com o Ian Pace, descobriram uma banda chamada Elf. Essa banda já estava boa, já tinha um baixinho vocalista já bastante experiente. Era o nome dele Ronald Pavadona, e depois ficou conhecido como Ronnie Dio, né? Que é lógico, é o nosso querido Ronnie James Dio. Os dois músicos ficaram encantados, né, com a performance da banda, né, Elf, muito boa. Produziram o Elf, né, e se ofereceram para gravar o seu primeiro disco de 72. E lá o mundo começava a conhecer a voz do Dio. O que acabou fazendo uma grande amizade entre o Dio e o Roger Glover, né? Obviamente o Glover, mais pra frente, chamou o Ronnie James Dio para ser um dos vários compositores a ajudar, né, a criar em conjunto as músicas que viriam ser do Butterfly Ball. Em 1973 e 1974 foi outro período que o Glover brilhou na produção, né? Produziu ninguém menos que o Nazareth, a banda escocesa de Mary Charlton, de Dan McFurt, Peter Agnew e Darryl Street. Você pode ver aqui, ó, os dois discos são... Gente, isso aqui é muito bom. Razamanaz, né? Indispensável esse disco, né? É um dos discos mais fantásticos dessa banda. E, gente, esse outro álbum também é muito bom, que é o Loud and Proud, né? Os dois discos fantásticos, né, do Nazareth. Gente, são dois descassos, gente. E os dois, né, produzidos por ninguém menos que o Roger Glover, né, que tem até aqui marcado. É fantástico. São duas das melhores obras. E em 74 ele ainda produziu o Rampant, né, que é outro disco. Esse eu infelizmente não tenho, mas é um fantástico disco do Nazareth também, né, que ajudou também a escalada dessa banda, que culminou, apesar de não ser um disco produzido pelo Roger Glover, mas culminou no fantástico Hair of Dog, né? Então, quer dizer, vamos dizer que toda a trajetória do Nazareth teve aquele empurrãozinho do Jon Lord. Lógico que depois ele começou a produzir vários outros discos, incluindo do próprio Deep Purple, o Rainbow, né? O Judas Priest. O Glover estava realmente com tudo, né, nesses discos, né? E outro disco que também foi o indicativo para mais força para isso, lógico, ele produziu antes, né? Mas ele também produziu o retorno fantástico da Spencer Davis Group, sabe? Aquela banda que era do Steven Winwood, né? Antes dele entrar pro Traffic, Blind Fate e tudo mais. Ele gravou o disco Living in the Bad Street, né, de 1974. Esse disco tem ninguém menos que o Ed Harding, que estava até no lugar do Steven Winwood. E é um disco muito bom, com todo aquele soul music, né, que só a Spencer Davis Group pode proporcionar. Como eu falei, né, o disco acabou se tornando principalmente em homenagem ao William Plumer, né? Mas infelizmente a ideia
do longa-metragem de animação acabou indo pro vinagre. Para não ficar tão ruim, eles falaram que poderiam fazer um clipe promocional, teriam que escolher uma música. Nesse inteirinho, então, o Roger convoca o Dio e o Ed Harding, tentar fazer um hit, né? Que representasse toda a obra, né? Em abril, o Deep Purple fez um dos shows mais incendiários, literalmente, da sua história, que foi o California Jam, né? Que eu contei nos vídeos, né? Nos últimos 2 vídeos. Vão lá conferir que a história também é muito legal. Lógico que isso deixou o nome de Purple cada vez mais forte. Aí a gente pergunta, poxa, mas se o Glover estava tão focado no Butterfly Ball, por que ele ainda incomodava? Ele estava preocupado justamente com o Ian Gillan, né? Que o Ian Gillan, depois do fim do Deep Purple, ficou recluso. E ele ficou só com o estúdio, né, que ele comprou, Kingsway Studio, tanto que foi lá que começaram as gravações do Butterfly Ball. Dio e o Ed Harding vieram com uma ideia de fazer uma música inspirada em All You Need Is Love, que fosse como se fosse uma música que confirmasse toda aquela história, né, de All You Need Is Love, né, que era a questão de respeitar seus amigos, que o mundo precisa de amor e tudo mais ali, que vinha daquela mente fantástica que tinha John Lennon e Paul McCartney juntos, né? Então eles fizeram a música Love's All. Love's All virou um grande sucesso, o compacto foi vendido bastante, mesmo o pessoal sabendo sem realmente que exatamente era aquilo lá, mas o videozinho de animação começou a ser veiculado. Ronnie James Dio cantando muito nessa música, e é lógico que a música acabou se tornando quase que uma grande sensação entre principalmente as crianças que gostavam da animação de desenho, né? Então era bacana. Uma coisa que também foi muito interessante é que, apesar dos ciúmes, o Roger Glover foi lá e conheceu os substitutos do Purple e gostou muito por meio do Jon Lord, ele conheceu, gostou muito do próprio Coverdale e do próprio Glenn Hughes, né? Eles dois acabaram sendo agraciados com cada um com uma música. O Glenn Hughes, ele foi chamado para cantar a faixa Get Ready, que é a segunda faixa, né? Ela só é precedida pela faixa instrumental Down, né? Glenn Hughes ficou fantástico nessa música. E o David Coverdale, por sua vez, foi chamado para cantar Behind Smile. Sentia-se a falta de Ian Gillan, que por enquanto ele só estava contribuindo mesmo como dono do estúdio, né? O disco continuou a ser gravado, né? E aí a gente vai lembrar de outro nome que o Jon Lord indicou, que era do Tony Ashton, um excelente pianista, né? Um cara muito focado em blues, em soul, e como eu falei para vocês, ele participou do disco do Jon Lord, de Midnight Suite, né, com, se eu não me engano, com a cantora Helen Chappell, mas enfim, ele acabou sendo o nome perfeito para a música Together Again, além de ter participado interinamente da banda, né? E aí também, para compensar, foi passado ao Roger Glover que a banda teria uma data para se apresentar no Royal Albert Hall, né? Com um show totalmente baseado nesse disco. Como ele precisava terminar, ele primeiro iria ver o quão sucesso o Butterfly Ball iria ser para que fosse aprovado esse show. Então, né, o álbum foi lançado em 74,
pela Purple Records. E aqui eu vou falar assim o grosso, né? A lista de músicos que participaram, né, para a instrumentação como banda de apoio para os vocalistas, né? Então, você tem Roger Glover nos sintetizadores, piano, guitarra, acústica, baixo e vocal de apoio. Ed Harding, né, no piano, nos órgãos e sintetizadores. O baterista Les Binks, que depois iria ser um baterista para o Judas Priest, ele assumiu as baquetas desse projeto. Ray Fenwick na guitarra, um excelente guitarrista. Mo Foster no baixo e no double bass, né, que é aquele baixo de tipo que nem a guitarra do Bonek. Mike Moran no piano. As vocalistas Barry St. John, Helen Chappell, Lisa Strike, Judy Cole, o vocalista Kay Gardner e Joanna Williams, tudo com vocais de apoio. Mike Gillis na bateria. Ed Jobson, se você gosta de Jethro Tull, você deve lembrar do clipe do Old to Rock and Roll to Young to Die. É aquele loirinho que toca o violino. Ann Odell no piano, Tony Ashton no piano e o Mike Lee Soul, vindo do Elf, também nos teclados, né? Com todas as músicas escritas principalmente pelo Roger Glover. Obviamente, a capa desse disco maravilhoso foi justamente do Alan Aldridge. Não só a capa, como também os desenhos, né? Esses desenhos muito bonitos. Esses desenhos fazem parte do livro, né? Butterfly Ball and Grasshopper Feast. Eu vi, acho que se eu não me engano tem esse livro na Amazon. Eu não sei se ele é já traduzido ou não, mas é um livro muito interessante. Talvez eu ainda compre. Se eu comprar um dia eu mostro para vocês. Mentira! Né? Como eu falei para vocês, o disco foi lançado em 74, né? Pelo selo Line Out Line, que na verdade ele é um selo que apoia a Purple Records. Ambas são de propriedade da EMI, né? São da subsidiária de distribuição da EMI. Então, né, esse disco, né, essa capa é linda, né, gente? Muito bonita essa capa, desenho, cada detalhe, ó. Nossa, eu confesso para vocês, quando eu vi esse disco aí que estava para vender na loja que eu fui comprar, eu quase chorei. Porque eu jamais imaginei que eu ia conseguir ter esse disco. As músicas Love's All e Homeward foram de autoria do Glover com o Harding, enquanto Harlequin Heart Together Again foram do Glover, do Les Soul e do Dio. O disco se tornou um grande sucesso, vendeu muito bem, principalmente na Inglaterra, e eu acredito que nos Estados Unidos ele também repercutiu muito bem. Acabou se tornando um álbum bem cultuado e as pessoas gostaram. Porém, a gente tem que lembrar que em 75, Deep Purple já não tinha. Hit Blackmore, 74 para 75, lançou o disco Come Taste the Band, né? Já com o fantástico guitarrista Tommy Bolin, né? Americano. E esse disco, lógico, o disco anterior, que era ainda com Blackmore, que é o Stonebinder, também tinha um lado meio funkeado, umas linhas musicais mais diferentes, né? Quem não ficou confortável foi Hit Blackmore. Em 74 ele montou a banda Rainbow,
né? E já lançando seu primeiro disco, etc. E nesse inteirinho, Blackmore, né, com aquela doçura que ele sempre teve, vetou o Ronnie James Dio para participar do show. E as músicas que o Dio ia participar eram algumas das mais impactantes, como Love Is All, o grande hit. De novo, por ironia do destino, a sorte bateu de novo na porta do Roger Glover. Ele acabou optando por um vocalista, né, jovem, que estava na banda Lucifer Friends. Foi o John Lawton, né? Um vocal muito bom, tão melodioso quanto o do Dio, só que o Lawton acabou sendo presenteado também com uma música que acabou saindo depois do lançamento do disco, que é a Little Chalk Blues, né? Ele foi feito um compacto, lançado depois, e agora nas novas gravações, né, nas novas reprensagens do Butterfly Ball, agora a música já está colocada. Ainda ficou dois nomes que ficou indecisos, né, porque o Lawton iria cantar Love Is All e a música que foi endereçada a ele, que é Little Chalk Blues. Chamaram aí a supermodelo, né, a Twiggy, né, participou dos Irmãos Cara de Pau, era Gisele Bündchen da época, não sei. Ela era a sensação do momento, né? Uma dos rostos mais lindos dos anos 70. E a loirinha não mandou mal também, porque ela cantou justamente Homeyard, que era cantado pelo Dio no disco, né? E ela cantou muito bem essa música também, é bem emocionante a música, né? Enfim. E a grande surpresa no show foi o convite a Ian Gillan, 3 anos longe de palco, para cantar Sitting in a Dream. Então vamos lá, sem mais muita demora, porque eu estou até falando já algumas coisas. Ninguém se importa. Vamos falar então do show, né? Ele depois virou em 77 um home video. Só que no home video eles começaram a colocar algumas imagenzinhas para ilustrar, etc. Acabou perdendo um pouquinho o brilho, né? Então, vamos faixa por faixa. O disco abre, tanto o disco quanto o festival abre com Down, que é uma música que tem som de pássaros, florestas, né? E tudo mais. No disco não tem as passagens dos poemas, né, de Roscoe, mas elas são lidas no show e simplesmente por Vincent Price. Se você esteve, sei lá, morando debaixo de uma caverna ou teve que fazer uma viagem inesperada à Lua, você ouviu aquela música chamada Thriller, do Michael Jackson, aquela voz e aquela risada que aparece no final é do completo no YouTube, vale a pena assistir. E logo depois do fim de Down já entra logo Get Ready. E lá vem um Glenn Hughes que no palco parece tímido, mas tanto no disco quanto quando começa a cantar é o Glenn Hughes de sempre. No show não, na home video aparece um casal de dançarinos. Performance muito bonita, assim, de dança, etc. Muito bacana. Você consegue ver que é um número de balé muito bonito que teve, né? Lógico que as músicas ao vivo, elas têm uma durabilidade maior, porque elas têm solos. Nesse caso, em Get Ready, tem o solo fantástico de John Lord, duelando com o Ed Harding.
Aí, logo depois de Get Ready, vem quando entra a loirinha Ellen Chappell, com sua voz super, sabe, afinadinha. E a Soul Sister Barry St. John, né, uma ruivaça com uma voz de estremecer o lugar. Essa ruiva escocesa tem um vozeirão assim, bem carregado de soul, fazendo contraponto com a vozinha fina e as carinhas engraçadas da Ellen, né? Elas cantam Saffron Dormouse e Lizzie B. Esquilinho Saffron é a Ellen e a Lizzie B é a St. John. E é muito legal porque elas dividem a música e você sente a diferença das duas. Na última parte da música elas cantam juntas, né? Vem o ator e cantor Neil Lancaster, que ele faz meio que o One Band Man, né? Tocando a música Harlequin Hair. O momento em que o som dessa música é o que dá mais o clima de ópera rock, né? Só que no show, no disco, a gente vê essa parte da música, ouve essa parte da música fantástica, mas no show e no home video, eu vou dizer pra vocês, eu não lembro dessa parte. E olha que eu assisti outro dia e eu não lembro de ter essa parte. Mas em todo caso, é uma das músicas mais legais do disco. Agora, com um grave típico de Capitão Beefheart, vocês vão ver a quarta faixa do disco, que é Old Blind Mo, com o John Goodson, acho que é isso. Ele canta essa música sobre a toupeira, né, cegueta, que é ranzinza, sovina, tipo um tio Patinhas da história, né? E que ela implica com todo esse alvoroço da festa que vai ter, mas ao mesmo tempo, no fundo, ele quer ser convidado também, né? Então, mostra toda a ranhetice dele. Em seguida, vem a Magician Moth, que é mais uma passagem de sintetizadores, também por Glover, que no show também tem uma outra parte do texto lido pelo Vincent Price. O filme de 77, ele, enquanto está a narração do Vincent Price e a música de fundo, aparece uma cena sombria, uma dramatização que tem um velho feiticeiro, tipo meio que um mandrake, né, sei lá. Ele vai fazendo alquimias, né, e colocando os seus, né, dá pra ver açafrão, sei lá, os negócios lá, tá fazendo um monte de fumaça saindo da... Depois que ele faz todo o negócio, ele começa a perseguir uma garota, isso mesmo, uma garota que está vestida com roupa colegial, isso mesmo, e por dentro de um cemitério, vai saber. A menina, eu acho que usava o cemitério para cortar caminho para voltar para casa, e daí ela sente que tem uma presença de uma entidade e começa a correr, e o cara vai, e esse cidadão, né, esse alquimista vai correndo atrás dela, ela vai correndo, até que uma hora ela vai parar na igreja, porque geralmente lá na Inglaterra tem esse lance, né, das igrejas terem um cemitério atrás. Então, aí quando ela olha, vê que o cara não tá mais, acaba. Uma cena totalmente sem sentido, que eu não sei por que eles colocaram. Em seguida vem o Mickey LeSoul, né, que ele é tecladista do Elf, mas ali ele foi dar os seus dotes de vocais, né. O Roger Glover sabia que, tipo, ele era um cara que não tinha muito trejeitos de vocalista, né, como o Dio. Mas ele queria uma voz um pouquinho mais natural para cantar a próxima música, que é No Solution, né? Aí, não é que caiu bem, gente? Ficou legal pra caramba, a voz dele é muito legal, cara. É uma música que ele personifica o personagem, é bom, né?
Ele faz o personagem Toad Beth the Bad, né? Que é uma doninha, eu acho. E no filme é outra passagem sem sentido que mostra um menininho também com uniforme escolar, igualzinho da menina do filme, da passagem anterior, pegando uma água numa nascente. Porém, o refrão da música ficava assim: Don't drink the water, it's bad for you. Entra no palco o David Coverdale com a sua skin de Come Taste the Band, certo? David Coverdale, exatamente assim, ó, barbudão, né? Com aquele charme que encanta. Coverdale cantou a música Behind the Smile, uma música bem exótica, um som bem diferente, né? Mas é uma música quase que romântica. Tem uma moça fazendo uma espécie de dança do ventre, mas ela aparece com um monte de máscaras, coisa esquisita. Mas a história do Behind the Smile, ela conta a história da Liz Lizard, né? Que é um personagem que é uma lagartinha. Acho que, se eu não me engano, é essa lagarta que é a principal. Ela tentou ir pro baile fantasiada de The Fox, a raposa. Mas ela, no rosto da máscara de raposa, escondia as inseguranças da Liz, né? Da lagartinha. Enfim, essa é uma das minhas músicas favoritas até, viu, gente? Vem Fly Away, que é cantada por Liz Strike, né? Essa cantora, ela é cantora e atriz britânica, e ela fez o papel da própria borboleta, né? Que ela conta para as pequenas lagartinhas sobre o rito da passagem. Ela explica o que é o grande baile, né? Logo em seguida é a Judy Cole. Ela, na verdade, ela era namorada do Roger Glover na época. Só que muito afinadinha, com uma voz muito simples, até tímida. Ela canta. A Aranea é justamente a personagem da Judy, que ela faz a aranha, né? Que foi convidada também. E ela conta também que ela tá muito afim de ver seus amigos, etc. Né? Então é muito legal. No show, só para você ter uma ideia, só para completar um pouquinho, para terminar a Aranea, no show você vê que a Judy, uma moça morena, muito bonita até, né? Bem pequenininha, entrando no palco com uma roupinha vermelha e segurando uma rosa. Ela estava tão insegura que ela ficava segurando aquela rosa e cantando e olhando para a rosa, sabe? E é legal porque ela foi muito apoiada pelas cantoras já profissionais, né? Porque a Ellen, a Barry e a Lisa. Então, vamos fechar o lado A do disco e vamos para o meio do show, né, também. A música City in a Dream é uma das mais lindas músicas já interpretadas pelo Ronnie James Dio. Se vocês ouvirem assim, vocês vão ficar impressionados com tamanha delicadeza que o mesmo baixinho que canta Holy Diver, Heaven and Hell e Long Live Rock and Roll canta City in a Dream. Mas, como eu falei para vocês, Titio Black cortou a presença do baixinho, que ele era o Frog, que era o sapinho que o Glover fez? Chamou a Ian Gillan para o show. Uma interpretação fantástica da música, intercalando com mais alguns trechos do livro lido pelo Vincent Price. Quer dizer, o Blackmore, sem querer, acabou trazendo o Gillan de volta aos holofortes, né? É aquela velha famosa pergunta, ele é fã ou hater, né, cara? A gente nunca vai saber, né? Esse momento foi tão lindo que teve muita... o Gillan foi ovacionado de uma maneira que deu uma parada no show, tempo suficiente para você virar o seu disco e você começar a ouvir a introdução Waiting, com a voz do cantor soul Jimmy Helms.
Ele conta a história do Kingfisher, ou Martim Pescador, ou Guarda-Rios, né? É um pássaro da perna fina, com um bico bem fino, assim. Ele é um excelente pescador. E ele conta mais ou menos a história do próprio pássaro, né? E a sua paciência para esperar o peixinho perfeito para sua alimentação e tudo mais. É bem poético. Em seguida vem Sir Maximus Mouse, já veio a licença poética do Glover para colocar um rato ganancioso como um empresário musical. Quem canta é o Ed Harding, e ele canta essa música que tem, nossa, é um hardão mesmo, sabe? Perfeito. Aí vem a fanfarra progressiva, né? Que é a Dreams of Sir Bedivere. Todo a parte orquestrada é por Martin Ford e John Bell. Ela prepara o clima para a festa. É uma parte muito linda, muito delicada também, né? Uma verdadeira fanfarra de início, né? E tal. E depois ela parte para uma parte bem assim, como eu posso dizer, obscura, né? Depois ela volta. Dando entrada à próxima música, um blues, né? Começa a faixa Together Again, onde ela é cantada de uma maneira mais simples no álbum, né? Pelo Tony Ashton. Porém, no show, chutou o pau do barraco e pediu uma taça de vinho. Parecia que já estava meio no grau. Cuspiu água como se fosse um chafariz. Fez o solo com o pé em cima do piano no melhor estilo Little Richard. Ele tirou o microfone da frente para poder fazer o teclado com a boca, acertando a cabeça do Ed Harding, né? Ele arrancou sorrisos do John Lord, do Roger Glover, fez a galera pirar com a sua performance. Então vamos agora para a música What for the Bet. Ambas têm a música foi contextualizada lá no filme. Eu particularmente não gostei. Era uma coisa assim que eles mostravam. Tá, a música era meio falando dos perigos da vida, né, etc, tudo mais, né? E teve umas intervenções, né, na home video. Ideia do diretor, né, do produtor do filme, que era o Tony Klingler. A faixa, que é um boogie, né, um boogie blues, bem hard, assim, uma música bem swingada. Ela começa com um som bem pesado, né, uma música até bem pesada, poderosa até. O vocal do John Gustafson era um vocal bem legal, sabe? Lembra um pouco o próprio Glenn Hughes, né? Ele alerta os perigos da floresta, mas só que a película resolveu fazer cenas de guerra, imagens até um pouquinho fortes, né? E o final, no mínimo, anticlímax, né? Vocês vão saber quando vocês assistirem, eu vou deixar essa para vocês assistirem. A versão estendida do show é muito bonita também, porque mostra crianças empinando pipa e enquanto Vincent Price lê mais um trecho, né, sobre a história, né? E não tem como você não sentir nostalgia, sabe, do seu tempo de criança, né? Eu digo isso por mim até porque é engraçado, eu fui uma criança que nunca soube empinar pipa, mas sabe quando você olha assim e fala... Na minha infância teve bastante disso, sabe? Dá um quentinho no coração essa música aí. Não preciso nem dizer que John Lawton arrebentou, né, nessa versão da música. Em seguida vem The Feast. The Feast é o banquete, um tema instrumental com som de talheres, com som de, sabe, de um banquete mesmo, onde você vê um número de piano tocado pelo Roger Glover. E lá você reconhece um pedaço das músicas, né? Ainda mais se você for ter uma segunda audição, você vai reconhecer mais ainda. Para no final, ela ser fechada com aplausos. No show, Vincent Price lê mais um trecho, onde ele fala sobre o grande momento. No disco, como não tem essa mensagem, já entra direto Ronnie James Dio cantando Love's All. Porém, no show, lá vem de novo John Lawton cantando Love's All de maneira brilhante e com uma participação fantástica do Ed Jobson,
fazendo um solo de violino que, gente, não tem como não se empolgar. Ele canta essa música 2 vezes, canta agora e depois canta num bis que eles fazem. E nesse bis ainda se torna mais emocionante ainda, porque você vê cantando junto John Lawton, David Coverdale, Glenn Hughes, e você vê fazendo um back vocals um Ian Gillan junto com as garotas lá. É uma música que é o ponto alto do disco. E para finalizar, Homeyard. Como eu posso dizer que essa faixa... Como eu posso explicar? Pensa numa faixa que é capaz de fazer você chorar. Eu não sei, eu tenho um problema que me pega muito quando eu ouço músicas que tem acompanhamento de vozes de criança, sabe? Ela tem um clima tão doce e tão nostálgico que ela se torna uma canção de ninar. E ela é uma música tão... aquele tom de encerramento do disco, encerramento da obra, que, não sei, pra mim ela me acerta em cheio. Eu fico muito emocionado ouvindo ela. É cantado pelo Dio, né? Ronnie James Dio canta ela de maneira incrível no disco. Porém, no show, eles escalaram a Twig. E ela canta esse final lindo de Homeyard com a voz dela, show perfeitamente. Ela cantou com uma doçura, sabe? Cantou aquela música como se fosse a coisa mais importante que ela tivesse feito na vida dela. E a gente sabe que ela fez muita coisa legal. Foi lá e fez. Twig mandou muito bem. Como eu falei para vocês, depois eles repetem Love Is All com todo o cast em cima do palco, um verdadeiro quem é quem. E a Twig canta de novo enquanto sobe os créditos do filme, né, Homeyard. Essa é a história do Butterfly Ball and Grasshopper Feast. Em 1999, entre 98 e 99, o Deep Purple foi fazer justamente homenagem ao Concert for Group and Orchestra, os 40 anos do disco. E finalmente Ronnie James Dio pôde cantar ao vivo City e Love Is All. Só faltou Homeyard para ele cantar. Espero que vocês tenham gostado dessa história, gente. É uma história muito legal. Eu fiz questão de falar porque muita gente não conhece esse disco. O disco também está inteiro no YouTube, o show está inteiro. Só que nunca foi falado as histórias, né? Eu, pelo menos não, aqui no Brasil eu nunca vi. Dá aquele joinha, aquele like legal que a gente precisa muito, a gente gosta muito de receber também o parecer de vocês, o que vocês acharam da história e de tudo mais. Deem sugestões, compartilha com todo mundo que gosta de música, né? Espero que vocês me ajudem a continuar cada vez mais empolgado a poder fazer mais histórias para vocês, mais listas para vocês e dar mais indicação de músicas para vocês. Ok? Muito obrigado, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite e até a próxima. Tchau, gente.